Oi, gente, meu nome é Adriana Mello, sou médica e pesquisadora e estou aqui mais uma vez para falar sobre o coronavírus. Hoje o tema vai ser o aumento da velocidade do número de casos no Brasil. A gente tem visto que em algumas cidades a situação está bem crítica, com ocupação total ou quase total do número de leitos de UTI, como é o caso de Manaus, Fortaleza, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro. Em Manaus, inclusive, solicitando a presença de profissionais de saúde, uma vez que os profissionais de saúde locais não estão dando conta da quantidade de pacientes. A situação ela está crítica, mas ela poderia estar pior. A gente sabe que algumas previsões foram feitas desde o início da pandemia. O primeiro caso, a gente está quase há mais de 2 meses desde o primeiro caso registrado no Brasil no final de fevereiro. E a situação realmente poderia estar mais crítica se a gente não tivesse tomado algumas medidas. E é interessante que mesmo a gente percebendo que essa velocidade está mais baixa, a velocidade de contágio está mais baixa, muitas pessoas não conseguem perceber que isso deve-se principalmente às medidas de isolamento social que foram tomadas no Brasil, foram tomadas precocemente até em relação a outros países. Isso fez com que a nossa curva fosse um pouco mais chata do que deveria ser se a gente não tivesse tomado nenhuma medida. Então, muitas pessoas se questionam se realmente a quarentena foi eficaz, se está valendo a pena ficar em casa, uma vez que a gente sabe do prejuízo econômico que tem gerado essa situação. No dia 30 de abril, o engenheiro e analista de dados Maurício Feoli fez uma análise bem interessante, essa análise completa, inclusive encontro nas redes sociais dele, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e ele avaliou exatamente como estaria a curva de crescimento dos casos no Brasil se a gente não tivesse tomado essas medidas de isolamento. Então aqui inicialmente ele mostra a curva de crescimento do Brasil nos primeiros 1.500 casos, mostrando que o crescimento aqui estava exponencial, ou seja, um que transformou em dois, dois que transformou em quatro e por aí vai. E é interessante que ele mostra, quando ele faz a transformação logarítmica, mostrando justamente que o crescimento exponencial ele se comporta em forma de linha reta, mostrando que os primeiros 1.500 casos estavam seguindo esse padrão de crescimento exponencial, até que aqui nessa próxima, aqui nesse ponto, você vê que a curva começa a cair, se distanciar daquela linha reta, primeira traçada a partir dos primeiros 1.500 casos. A gente observa aqui uma queda, e esse ponto de queda coincide justamente com o período em que alguns municípios, alguns estados tomaram a decisão de fazer isolamento social, no caso Rio de Janeiro e São Paulo. Então, mostrando que a partir do isolamento social a gente observou um afastamento do que seria a curva se não tivesse tido o isolamento, para uma segunda curva que agora, justamente o que a gente tinha falado, uma curva mais chata. Então, o objetivo do isolamento social nunca foi, a gente sabia que era impossível não ter casos, mas achatar a curva para que a gente não ultrapassasse a nossa capacidade de leitos, principalmente em UTI. E aqui, a partir da segunda curva, ele traçou uma nova reta, mostrando que em determinado ponto onde houve um aumento das medidas de isolamento, essa curva volta a se distanciar da curva original. Então, cada vez nossa curva está mais chata, e isso é graças a essas medidas de isolamento, uso de máscara, lavagem das mãos, todas essas orientações que têm sido feitas tanto pelo Ministério da Saúde, pela OMS, e que a gente tem tentado seguir. É interessante que aqui ele mostra justamente como seria a curva, vou achar aqui um pouquinho, então aqui mostrando como seria a curva se não tivesse sido feito nada. Essa segunda curva que já caiu, ela já passa a ser mais chata, quando a gente começou a ter o isolamento social, e aqui ainda mais chata, ainda se distanciando cada vez mais do que seria a curva inicial se a gente não tivesse tomado nenhuma medida de isolamento, mostrando que realmente
essas medidas foram sim eficazes. E aí, se a gente ainda tem dúvida, o que ele fez foi mais interessante ainda. Ele comparou a nossa curva com a curva dos Estados Unidos, mostrando que os primeiros casos, os primeiros 1.500 casos, tanto o Brasil como os Estados Unidos tiveram um comportamento igual, mas aqui o Brasil tomou a decisão bem precoce de fazer o isolamento, achatando essa curva, enquanto os Estados Unidos ele continuou sem isolamento, a curva continuou em crescimento exponencial. Só depois que Nova York tomou a decisão de fazer o isolamento foi que a gente viu que a curva dos Estados Unidos teve essa queda, mostrando que quanto mais cedo são as medidas de isolamento, quanto mais eficazes elas são, em termos de percentual de pessoas que ficam em casa, mais chata vai ser essa nossa curva. Então, se a situação de alguns estados está grave, se essas medidas não tivessem sido tomadas, com certeza a situação estaria pior. O que tem nos preocupado aqui na Paraíba é que a gente tem visto que a gente começou com o isolamento eficaz, com alto percentual de pessoas ficando em casa, mas que nas últimas 2 semanas, a gente não tem observado mais esse movimento do ficar em casa funcionando. A gente tem visto muita gente na rua. Hoje, no dia 4 de maio, eu fui trabalhar, eu sou médica e fui ao serviço público, avaliar minhas pacientes e fiquei espantada com a quantidade de veículos na rua. Então a gente percebe que parece que as pessoas não estão tão convencidas que o isolamento social tem garantido, tem resultado em efeitos positivos. Mas esses vídeos, essas análises são bem interessantes porque mostram que a gente estaria numa situação bem mais grave. Nossa preocupação é que as pessoas indo para a rua hoje, a gente só vai sentir esse efeito depois do dia, cerca de 15 dias depois, que é o período mais ou menos de incubação da doença, em torno de 15 dias. Então a gente tem como acompanhar através dessas curvas como é que estão os casos, mas o ideal é que as pessoas fiquem em casa, porque todas essas medidas de mitigação, de isolamento social, elas têm como objetivo principal não alcançar o nosso limite de leitos hospitalares. Aqui na Paraíba, a gente está com cerca de 50% dos leitos ocupados, sendo que João Pessoa, os leitos de João Pessoa, na grande João Pessoa, a maioria já estão ocupados. Então, isso mostrando que precisamos aumentar o número de pessoas que estão em casa. E se necessário, se extremamente necessário você sair de casa, use a máscara. Já tem trabalhos mostrando que o uso de máscara ele reduz muito a transmissão, porque se 2 pessoas estão usando máscara, a transmissão de uma para outra reduz bastante. Lembrando que em ambientes fechados esse risco de contaminação é muito maior, então todo cuidado em elevadores, principalmente supermercados pequenos, fechados, com a ventilação, cuja ventilação não seja boa. Então tem que ter esses cuidados para que a gente reduza esse risco de contaminação, para que a gente não venha passar pela situação que Manaus está passando agora, onde os pacientes estão procurando vagas na UTI, infelizmente não tem mais. E não há o que ser feito depois que a gente ocupa, chega ao nosso limite de leitos. Então, assista o vídeo, que eu mais uma vez vou colocar aqui o link, o vídeo completo no YouTube de Maurício, e você vai entender melhor o efeito do isolamento social na nossa curva de crescimento. A gente estava indo bem, mas nosso medo é que isso possa complicar ainda mais com essa queda da adesão ao isolamento social. Fique em casa. É tudo que a gente tem por hoje.